Fronteiras com a Namíbia, República Democrática do Congo e Zâmbia registram apreensões de combustíveis. A Polícia Nacional apresenta hoje os números destes casos. Vamos também olhar neste Hoje Notícias, matérias relacionadas à nova diocese da Ganda, que já tem bispo em funções. Dom Estevão Binga foi ontem empossado. Palancas Negras prontos para o jogo diante do Níger amanhã. A equipa nacional já está no Marrocos. Embaixadora Josefa Sacou, distinguida com o prémio Lusofonia em Portugal. Estas e outras para seguir agora no Hoje Notícias. Ora, muito boa tarde. Seguimos com o desenvolvimento das notícias. A Polícia Nacional apresenta hoje em conferência de imprensa cidadãos implicados no desvio de 580 mil litros de combustíveis nas fronteiras com a Namíbia, Zâmbia e República Democrática do Congo. Para mais informações deste evento que terminou em instantes, vamos ao encontro da Manuela Costa. Manuela, muito boa tarde. Vamos aos números desta conferência de imprensa. Boa tarde, capitão e extensivo para a audiência da Rede Girassol. São mais de 580 mil litros de combustíveis que foram apreendidos nas zonas fronteiriças do país e que teriam como destino a vizinha República da Namíbia. Este trabalho foi realizado pela Polícia Fiscal Aduaneira e a Polícia de Guarda Fronteira. Para mais esclarecimentos sobre esta apreensão, eu tenho comigo o subcomissário Mateus Rodrigues, que vai aqui nos explicar como é que foi então feito este trabalho. Muito boa tarde. Estamos a falar em mais de 580 mil litros de combustíveis apreendidos, numa altura em que o país tem levado a cabo o combate ao contrabando de combustíveis. Como é que foi feito este trabalho? Bom, como já disse bem, o trabalho envolve toda a fronteira, toda a zona fronteiriça do nosso país, portanto, seja ao norte, ao leste e ao sul, nomeadamente as fronteiras com a Namíbia, com a Zâmbia e com a República Democrática do Congo. E em função daquilo que têm sido os danos económicos que o contrabando de combustível tem trazido ao nosso país, lançou-se uma ofensiva e, com isso, o reforço das ações policiais, portanto, com o envolvimento cada vez maior da Polícia de Guarda Fronteira e da Polícia Fiscal Aduaneira. Nos últimos 15 dias, portanto, estamos-nos a referir ao período de 13 de setembro a 9 de outubro, procedemos à apreensão de mais de 580 mil litros de combustível, como disse bem, 7 viaturas, 10 motorizadas e 2 embarcações, portanto todas elas envolvidas na ação do contrabando do combustível. Foram detidos nesse período 12 suspeitos e estes 12 suspeitos foram encaminhados às entidades competentes para a competente investigação, passa a repetição. Estas zonas são frequentes para esses tipos de ações. Como é que explica a questão da segurança do trabalho que tem sido feito nestas zonas? Bom, o trabalho que tem sido feito nessas zonas, ao nível da ação policial, ele já tem sido um trabalho rotineiro. O que ocorreu nos últimos dias foi a intensificação. Dizer que os resultados que apresentamos incidem principalmente na fronteira com a RDC e na fronteira com a Namíbia, que é onde tivemos as detenções. Os sujeitos implicados nesta ação, maioritariamente angolanos, estrangeiros, gostava que pudesse falar um pouco sobre isso. Temos angolanos e temos estrangeiros. Como disse, estão entregues às autoridades investigativas para melhor compreensão e para posterior responsabilização criminal. Quantas pessoas? Portanto, neste período estamos a falar de 12 suspeitos. Estamos a falar de 12 suspeitos, mas ao longo da ação já vão sendo detidos vários elementos. Como deve imaginar, é um crime que exige bastante preparação e as pessoas são de certa forma organizadas. Portanto, para se chegar à justiça é preciso um trabalho apurado e esse trabalho está a ser feito após as detenções. Qual é a palavra ou aqui o apelo que a polícia deixa quanto a estas, como forma de prevenir estas ações?
Bom, para os angolanos é dizer que a polícia, o Estado angolano está atento e a ação da polícia há de ser cada vez mais incisiva e mais forte contra essa prática. Para aqueles que insistem em praticar esta ação, esse tipo de ação criminal, portanto, nós iremos atrás deles, nós iremos continuar até que eles sejam detidos e levados à justiça. Aqui as palavras do subcomissário Mateus Rodrigues, a quando desta apreensão que foram feitas nestas zonas fronteiriças do nosso país, onde seriam levados então esses mais de 580 mil litros de combustíveis para a vizinha República da Namíbia. Outras notas desta matéria poderemos levar de forma atualizada nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, a Manuela Costa e os números do contrabando de combustíveis apresentados em instantes pela Polícia Nacional. E a Procuradoria-Geral da República tem em instrução em todo o país 447 processos crime sobre o contrabando de produtos petrolíferos e atividade mineral ilegal, segundo dados do seu Gabinete de Organização, Planeamento e Estatísticas, disponibilizados em exclusivo para a Rede Girassol. Por sua vez, a Polícia Nacional informa que entre os dias 13 de setembro e 3 de outubro foram detidos 12 cidadãos implicados no contrabando de combustíveis. Estas ações acarretam custos avultados para os cofres do Estado. Segundo dados da Polícia Nacional, dos 80 mil litros de combustíveis apreendidos, 204.649 são de 1.190 de gasóleo e 1.665 de petróleo iluminante e estão avaliados em 12.933.800 kwanzas. Por conta disso, a Procuradoria-Geral da República instaurou em todo o país perto de 450 processos crimes por suspeitas de envolvimento de organizações criminosas no contrabando de combustíveis. Chamado a comentar o assunto, o economista Mário Saveto entende que a situação gera perdas econômicas significativas para o Estado, muito por conta do preço baixo do barril de petróleo que Angola tem a nível da África subsaariana. Nós temos, a nível da África subsaariana, o preço mais baixo do barril de petróleo. E os outros países que precisam deste recurso, que não têm, veem Angola como uma estratégia, um alvo a atingir. Porque eles nos compram com preço baixo e, como se vê, e vão vender a outras localidades com preço um bocadinho mais alterado, que são mais exorbitantes. Estes combustíveis deviam criar um fomento na receita do Estado, para amanhã, quando tiverem que gizar programas a favor do povo, vão inserir esses recursos. E não vamos voltar a contar somente do petróleo. Porque o que fomenta as receitas do Estado não é só o petróleo, também temos as receitas não fiscais. Temos as receitas que são arrecadadas pelos emolumentos que o Estado cobra. Então deve haver algum rigor. Repito, o assunto é sério. Mário Saveto considera ainda fundamental identificar os cidadãos envolvidos na ação ilícita de modo a reverter as receitas arrecadadas com o combustível contrabandeado para o crescimento do produto interno bruto. Precisamos, junto da PGR, identificar quem são as pessoas, porque precisamos cortar o mal pela raiz. Ou seja, a essa altura, percebe-se que o grande mal do contrabando está nas pessoas que as praticam. Porque é elas que veem o rendimento e o lucro sobre a atividade ilegal que vão exercendo. Agora, é importante também, neste período de contenção dos gastos, estamos a falar aqui da crise, entre aspas, que estamos a viver, que as maiores receitas que fomos arrecadar devia se repercutir no crescimento do PIB e não no bolso de um dirigente ou de um cidadão, imparcialmente, para criar sustento por si e de per si. De realçar que a Procuradoria tem instrução em todo o país 447 processos crimes sobre contrabando de produtos petrolíferos e atividade mineral ilegal, segundo dados do seu Gabinete de Organização, Planeamento e Estatísticas.
As reservas internacionais líquidas do país cresceram 1,7% em setembro deste ano, segundo dados do Banco Nacional de Angola. A procura por moeda estrangeira poderá ser mais facilitada no mercado angolano por conta do ligeiro crescimento das reservas das moedas internacionais de 14,7 mil milhões para 14,9 mil milhões de dólares no mês de setembro, num registro de aumento de 1,7% entre agosto e setembro deste ano. As estatísticas da evolução das reservas do país são apontadas como as mais altas de 2024, chegando aos 15,1 mil milhões de dólares, precisamente no dia 26 de setembro. Quando ainda estamos no meio do mês de outubro, as reservas internacionais líquidas registram os 14,78 mil milhões de dólares, com as oscilações a atingirem o mínimo de 14,6 mil milhões de dólares. Este movimento é resultado da injeção de 250 milhões de dólares ao mercado para a cobertura de opções cambiais destinadas à importação de bens alimentares e medicamentos. Se comparado ao último dia do primeiro semestre do ano, os dados da pesquisa apontam para um crescimento de já 3,8%. Ao longo dos primeiros 6 meses do ano, foram observadas algumas oscilações, tendo atingido mínimos de 14,4% em meados de fevereiro e máximos de 14,7% no final da primeira quinzena do ano. Ao fechar o primeiro trimestre de 2024, as reservas internacionais líquidas do país registraram um grau de cobertura de 7,6, fixado em 14,3 mil milhões de dólares. As reservas internacionais servem como um seguro para o país cumprir suas obrigações e proteger a economia de possíveis choques, como é o caso da crise cambial. O Banco Central angolano justificou o ligeiro aumento, comparando-se ao período homólogo em que o estoque de reservas internacionais líquidas era de cerca de 14 mil milhões de dólares, segundo dados das estatísticas externas do primeiro trimestre de 2024 do BNA. Seguimos. O Presidente da República, João Lourenço, fala amanhã aos angolanos para apresentar o Estado da Nação. O momento vai marcar a abertura de mais um ano parlamentar. Em termos de expectativas no domínio econômico, espera-se que o chefe de Estado aponte as medidas que estão a ser tomadas para a redução dos preços da cesta básica. A ida do Presidente da República, João Lourenço, à Casa das Leis, constitui um imperativo constitucional e visa apresentar de forma detalhada o Estado da Nação, as medidas e políticas em execução, visando a resolução dos principais anseios dos cidadãos. Por esta altura, questões relacionadas com o custo da cesta básica dominam as preocupações dos angolanos e é sobre as medidas de mitigação que o Presidente deverá centrar o seu discurso. Esta é a expectativa do analista de economia da Rede Girassol, Daniel Tendo. Eu auguro do Presidente da República um discurso extremamente realista daquilo que é a realidade atual. A realidade atual, obviamente, com maior incidência para a questão da economia angolana. Seria ideal que o Presidente ilustrasse do ponto de vista da política econômica como poderíamos acudir à subida constante dos preços a nível da cesta básica, se existe algum plano de contenção para os próximos tempos. Daniel Tendo entende que o titular do Poder Executivo deve ainda aproveitar o discurso sobre o Estado da Nação para, de forma clara e aberta, falar sobre o momento econômico que o país vive. Os ganhos do Corredor de Desenvolvimento do Lobito para a economia nacional constam igualmente das expectativas do economista. O Presidente poderia mostrar aqui um plano ou apresentar um programa de como o governo angolano está a preparar para capitalizar o interesse voltado para o Corredor de Desenvolvimento do Lobito. Nós sabemos que o corredor já existe, mas precisamos de mais ganhos. Não é à toa que já se fala do Corredor do Lobito como o futuro petróleo de Angola, ou seja, tendo em conta a valência do mesmo. E uma nova
nota, que acaba por coincidir com os 2 pontos iniciais, é como também deveríamos promover mais empregabilidade e reduzir a nossa taxa de desemprego, que continua muito alta e que vai diminuindo o poder de compra e a dignidade do povo angolano. Custo da cesta básica, taxa de desemprego, dinamização do corredor do Lobito são temas que poderão fazer parte do discurso sobre o Estado da Nação, a ser apresentado amanhã pelo Presidente da República, João Lourenço, na abertura do ano parlamentar 2024-2025. Ora, e como fizemos menção, este discurso sobre o Estado da Nação vai marcar a abertura de mais um ano parlamentar. Os órgãos de comunicação social já se preparam para uma cobertura que pretende ser histórica. Há pouco menos de 48 horas para a abertura do ano parlamentar, que é marcado pelo discurso sobre o Estado da Nação, preferido pelo Presidente da República, João Lourenço. Por esta altura, algumas emissoras televisivas preparam ao pormenor os espaços para levar a qualidade de transmissão à casa dos telespectadores. Antônia Videira, que pela primeira vez fará parte da abertura de um ano parlamentar com a televisão pública de Angola, considera ser este um momento único e desafiante. É um processo que acontece anualmente e eu estou cá pela primeira vez. É uma experiência boa porque, estando relacionado com o país, qualquer um de nós gostaria de estar presente, de saber quem, quando e o que é que pode acontecer. Estamos aqui mesmo para isso, para garantir que o discurso chegue lá para casa sem nenhum ruído, que as pessoas que estejam em casa possam perceber e fazer as suas análises depois do discurso. Este é o nosso trabalho. A Rede Girassol também fará parte deste importante evento com uma vasta equipa que trabalha de forma incansável para criar as condições de transmissão com qualidade que é exigida no antes, durante e depois da abertura do ano parlamentar. Não temos outra opção, né? É um grande evento que teremos daqui a menos 48 horas. Sendo assim, a equipa toda está a trabalhar arduamente para trazer um produto eficaz e com boa qualidade em casa. Isto é, da minha parte, o vídeo e a iluminação está garantida. André Antônio, um dos realizadores da multiplataforma Rede Girassol, diz que o momento servirá também para a troca de experiências com outros órgãos de comunicação social, mas garante igualmente que os equipamentos estão a ser afinados para uma cobertura de alta qualidade. Sinto-me feliz por fazer parte desta grande equipa, porque aqui não somos só o único órgão que é a Girassol, aqui há vários órgãos do país, né, e estar aqui é troca de experiência. Estamos todos expectantes, nós vamos levar a informação até lá para casa e podem contar connosco, vamos levar boa qualidade de imagem, boa informação e esperem tudo de nós. A Assembleia Nacional é composta por 220 deputados eleitos por sufrágio universal, livre, igual, direto, secreto e periódico, nos termos da Constituição e da lei, para um mandato de 5 anos. Olhamos agora para a Direção Nacional de Recuperação de Ativos, que tem novo diretor. Trata-se de Africano Gamboa, procurador da República, nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. O procurador substitui Eduardo Rodrigues, que dirigiu o órgão ligado à PGR. De acordo com o advogado e analista político Edgar Fonseca, a medida é normal, uma vez que a intenção pretende imprimir uma dinâmica diferente no processo de recuperação de ativos. A substituição da procuradora Eduarda Rodrigues e a nomeação do procurador africano Gamboa foi decidida e aprovada pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, que preencheu, mediante concurso público, 9 vagas de procurador adjunto da República. Segundo algumas informações, a saída de Eduarda Rodrigues do comando do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos foi por perda de confiança por parte do Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross. O advogado Edgar Fonseca entende que a substituição é a partir de um ato normal, já que se trata de um órgão que pretende apresentar uma dinâmica de trabalho diferente da que vigorou nos últimos anos. De facto, devia e tinha de se empreender já uma nova dinâmica, porque a dinâmica anteriormente usada já estava viciada. E já existia algum ímpeto de arrogância na forma de tratamento desses expedientes. São expedientes sensíveis, são expedientes que têm que ver com pessoas e não com objetos. E devo dizer que chegou um momento que a própria Sierra, que é o Serviço de Recuperação de Ativos, agia não já com pedagogia, mas com alguma arrogância. Ou seja, excedia os limites da lei e até chegava a se beliscar a falta de ética.
Fontes ligadas à PGR e que não foram identificadas descrevem que o procurador africano Gamboa já estava à frente da Senra em exercício nos últimos dias. Durante o espaço de análise dos factos da semana no Domingo Notícias, o também analista político considerou que algumas vezes a postura demonstrada pela anterior direção da Senra ofendia a moral de outrem. Não vou arriscar em dizer que cometia alguma tortura, mas devo dizer que de alguma forma as pessoas implicadas sentiam-se psicologicamente torturadas. Por quê? Porque a forma como se agia, a forma como se interagia e a forma como se lidava com determinadas pessoas e determinados processos, e devo dar aqui um exemplo concreto, que muitas vezes houveram pessoas em estado de convalescência, não é? E por estarem implicados nesses processos, até havia-se uma forma de pressionar em sede de uma clínica irem ter com o indivíduo. Quer dizer, isto já estava totalmente desumanizado. A Serra passou a ser desumanizante e passou, inclusive, a torturar psicologicamente essas pessoas. Então, é para dizer que é uma mudança que, do meu ponto de vista, é aceitável, é positiva e é oportuna. A Senra é o departamento da Procuradoria-Geral da República que tem a missão de auxiliar os órgãos de investigação criminal, DINIAP, SIC e DIP, a realizar no âmbito dos processos crime em curso a investigação patrimonial e financeira, tomando medidas necessárias para garantir que os ativos não se dissipem, conforme a Lei 15/18 sobre o repatriamento cursivo e perda largada de bens, publicada no Diário da República de 26 de dezembro. O Senra tem como atribuições proceder à identificação, localização e apreensão de bens, ativos financeiros ou produtos relacionados com crimes que encontrem no país ou no estrangeiro. Em Cabinda, vamos agora a Cabinda, onde a população está preocupada com a paralisação das obras de construção das valas de drenagem. Segundo os cidadãos, com a chegada da época chuvosa, os estragos serão maiores, caso para as obras que não terminaram no prazo estabelecido. Os cidadãos que residem em zonas de risco estão preocupados com a paralisação das obras de construção das valas de drenagem. Segundo os moradores, há meses que as máquinas pararam de se movimentar. Esta vala que observamos é a principal que tira as águas do Morro do Tiso, passa o aeroporto, bairro 1º de Maio, Chiueca, Uneca e desagua no mar. A população teme sobre os riscos que correm, caso as obras não terminem antes das chuvas fortes começarem-se a bater sobre a cidade de Cabinda. É um grande risco, porque ele começou, deve acabar. É um grande risco para nós, a pessoa vai morrer, porque essa terra toda vai ir ali, e essas paredes vão cair. O grande perigo, a água chegava até na ventana. A água chegava na ventana. Eu aqui já fugi mais de 4 vezes ou 5. De 6, não aguentei, todos bem foi. Todos bem foi, eu não trabalho. É um risco para nós que moradores desse bairro. Eles deveriam fazer rápido para não dar essa família que vive nesse bairro em risco. Porque chuva quando vai cair, ele não vai atenuar as pessoas que moram nesse bairro. E já não sabemos de onde que nós podemos ir reclamar. E o tempo é esse para nos prontificar esse trabalho, porque quando vai cair a chuva, vai haver coisas de choro. A administração municipal de Cabinda reconhece a preocupação dos moradores. O administrador Luís Avelino Yebo disse que tudo será feito para se evitar colocar as famílias em perigo. Os trabalhos, em alguns pontos, sobretudo nas ravinas, vai retomar em breve. Vai retomar porque não há qualquer problema, até para permitir fazer os rasgos geométricos e direcionar da melhor maneira as águas, porque se isso não acontecer, logicamente, o constrangimento será maior. Tanto haverá o transborde, mesmo o material consistente que se meteu ao longo em alguns pontos,
poderá ser, portanto, as terras misturar com as águas poderão fazer desaparecer e não fica bom. Portanto, há essa indicação e nos próximos dias tive indicação que vamos ter uma reunião com a empresa para ver até que ponto já tem a informação que nós solicitamos para, na verdade, também termos como informar Luanda sobre o andamento dos trabalhos, porque uma coisa é a própria empresa que está a fazer a fiscalização, outra coisa também é aquilo que as instituições públicas do Estado também têm estado a ver e, portanto, a sugerir no âmbito de um trabalho mais consistente, melhorado, para que os resultados sejam consistentes e, portanto, amanhã nos orgulharmos de um projeto que vai satisfazer o interesse público. As obras de construção das valas de drenagem estão paralisadas há mais de 2 meses. Olhamos agora para a atividade religiosa. O primeiro bispo da Diocese da Ganda tomou posse neste domingo na presença de fiéis e autoridades civis, com destaque para os membros da SEASTE e do novo Núncio Apostólico de Angola e São Tomé e Príncipe. Na ocasião, o governo local mostrou disponibilidade para trabalhar com Dom Estevão Binga. O momento da Missa de Ação de Graças, que reuniu os cristãos da Ganda e demais municípios da nova Diocese da SEASTE, ficou marcado com a tomada de posse do primeiro bispo, Dom Estevão Binga, que assume oficialmente o pastoreio da comunidade entre as províncias de Benguela e Huambo. Queridos irmãos e irmãs, transmito-vos as cordiais saudações do Papa, que tanto vos ama. Hoje cheguei aqui, a Ganda, para uma cerimônia litúrgica que marca o início de um acto histórico. Hoje nasce uma nova diocese e um novo pastor é instalado como novo bispo desta igreja particular, que está presente na região. Na sua intervenção, o bispo precursor que deu lugar à nova diocese, Dom Antônio Francisco Jaca, deu mostras de dever cumprido com o surgimento da mais nova diocese da Ganda. Agradecer ao Sr. Governador da província de Benguela, das autoridades governamentais, autoridades policiais, militares, os partidos políticos que estiveram presentes nesta nossa celebração, autoridades militares, de todos os bispos que aqui estão, somos numerosos aqui. Mas o único que sabe o que é iniciar uma diocese, pois sou eu, não é? E sabemos que daqui a pouco sairemos todos. Bom trabalho, muita coragem e empenho e dedicação. Estaremos convosco certamente. Da parte do governo provincial ficou o compromisso de contar com a Igreja como parceira do Estado e disposta a ajudar no necessário. A Diocese de Benguela gerou a Diocese da Ganda, um símbolo vivo da dedicação, fé e trabalho coletivo dos missionários, leigos e de toda a comunidade. Esta nova Diocese é a prova de que, quando caminhamos juntos, movidos pelo amor ao próximo e pela busca do bem comum, atingimos os resultados visados. Com a criação desta nova diocese, estamos certos de que, na Ganda, continuaremos a formar não apenas bons cristãos, mas também bons cidadãos. Por tal, felicitamos Vossa Excelência Reverendíssima Dom Estevão Binga e auguramos que o seu ministério seja fecundo de profícuo, reiterando a garantia de que poderá contar com o total apoio das autoridades administrativas, tanto municipais quanto provinciais. A nova Diocese da Ganda, sob o comando de Dom Binga, herda mais de 50 padres que irão servir a nova circunscrição eclesiástica, cuja sede episcopal é o município da Ganda. Participaram da missa mais de 20 bispos da SEASTE, incluindo o novo Núncio Apostólico de Angola e São Tomé, governantes e políticos. Ora bem, estamos de volta para o terceiro bloco do Hoje Notícias. A pesca do carapau precisa de fiscalização reforçada. A ideia é da Ministra das Pescas e Recursos Marinhos. A espécie corre riscos sérios de extinção nos mares de Angola. A Ministra falava no final da visita ao navio de investigação Bahia Farta, que esteve atracado no porto do Lubito, província de Benguela.
As finalidades deste navio, propriedade do Estado angolano, é a investigação das espécies marinhas nos mares de Angola. No final da visita guiada ao barco, a ministra falou à imprensa, onde ficou a preocupação da necessidade do reforço da fiscalização na captura do carapau. A fiscalização pelas nossas equipas, mas também a fiscalização dos próprios por eles próprios. Ou seja, olhando para o que a lei diz, que o carapau só é pescado se tiver 21 centímetros, e descartando a possibilidade de pescar nas zonas cujo carapau está ainda muito miúdo. Carmen dos Santos pronunciou-se a respeito das algas que têm vindo a dificultar o pescado, bem como a perigar o consumo de molúsculos, fenómeno presente nos mares do país, bem como em quase toda a costa africana. É um fenómeno que está a ocorrer por alterações extremas que ocorreram nas águas do mar, por componentes que se alteram, por via até da poluição que vem terrestre, muita matéria orgânica, e também por via das correntes oceânicas que permitem que haja afloramentos. O que está a ocorrer na costa são microalgas que se desenvolvem quando têm as melhores condições. Em relação ao consumo de moluscos, é também uma medida acertada, porque os moluscos são filtradores, ou seja, eles alimentam-se dessas algas. Estas algas, algumas delas têm hipoteticamente um nível de toxicidade. As amostras foram para um laboratório de referência. Brevemente iremos divulgar o resultado dessas amostras, mas na verdade é que algumas das espécies identificadas são sim tóxicas e, portanto, fazem mal ao ser humano e aos peixes. Sobre o navio, a ministra fez referência à digressão do cruzeiro de investigação e do seu objetivo, sendo que a última paragem do seu trajeto no sul do país será no porto do Namibe. São 24 horas aqui. O que nós viemos fazer é apresentar o navio de investigação científica, que ele corre a costa toda e que estará então no porto do Namibe no próximo dia 21, e quando regressar a Luanda também oficialmente iremos apresentar o navio pós primeiro cruzeiro de investigação, que está a ocorrer lindamente sem qualquer problema. Este navio é mais do que um navio de investigação científica. Eu gostaria que o considerassem um navio de presença do Estado no mar. Do ponto de vista civil, do ponto de vista das pescas, este navio que tenha embarcado algum pessoal da fiscalização, ele não só vai trazer os dados para fortalecer a nossa informação sobre a biologia pesqueira e o estado do mar, mas ele vai ser a referência e a presença do Estado de Angola nos mares de Angola. Visita da Ministra das Pescas e Recursos Marinhos ao navio de investigação marinha que, no último final de semana, esteve atracado no porto de Lobito, e a preocupação da titular quanto à pesca do carapau. Olhamos agora para o domingo no Hospital Azancó de Menezes, que foi registado, no caso foi marcado por uma ocorrência de muitas crianças. Mais de 100 crianças acorreram àquela unidade sanitária. Entre as principais patologias, realce para a malária e as doenças respiratórias. Domingo, para o Hospital Azancó de Menezes, na Camama, em Luanda, é como um dia de semana normal. Vários pais e encarregados de educação procuram a referida unidade hospitalar para assistência médica e medicamentosa às crianças menores de 5 anos. Vim fazer análise porque a criança está com febre há mais de 3 dias. O atendimento está a ser muito bem, está a ser eficaz. Cheguei às 10h30, já fui atendida e estou à espera do resultado. Utentes vindos de diversos municípios e distritos a nível da capital dizem estar satisfeitos com o atendimento recebido na referida unidade hospitalar.
Olha, foi muito rápido. Cheguei aqui às 11h50, já são 12 horas e vou para casa. Fui bem atendida. A malária e doenças do fórum respiratório são as doenças mais frequentes nos últimos tempos em crianças menores de 5 anos aqui no Hospital Azancó de Menezes. O Ministério da Saúde aconselha aos pais e encarregados de educação o uso de mosquiteiros impregnados. Manuela Mendes, diretora-geral do Hospital Azancó de Menezes, disse que a síndrome febril tem sido recorrente e vários encarregados de educação muitas vezes levam os filhos muito tarde ao hospital. A demanda é realmente muito elevada, mas nós temos uma equipa que consegue, na medida do possível, ajudar estas mães, estas crianças. Neste momento continuamos a lutar com a malária, com as doenças respiratórias e com as infecções intestinais, que são muitas. E os síndromes febris característicos também. E depois temos outro problema, às vezes os pais têm os filhos doentes e não ocorrem ao hospital. Aguardam pelo fim de semana, que estão livres do trabalho, e trazem as crianças que já deviam ter vindo há mais tempo. A diretora apela às autoridades que se coloquem transportes públicos na via que dá acesso ao hospital, uma vez que tem sido de grande risco para mulheres grávidas e mães com crianças ao colo viajar de motorizada até ao hospital devido à escassez de táxi. O hospital está um bocado deslocado da estrada principal e temos feito vários contactos com as autoridades responsáveis pelos transportes públicos para que haja pelo menos uma linha que se desvie um bocado aqui para o hospital. Iria facilitar muito as nossas mulheres, principalmente aquelas grávidas, que têm que recorrer aqui às vezes ao hospital com os filhos, ela grávida, um filho ao colo, outro às costas de moto, e temos tido alguns problemas de acidentes. Nós já temos contactos com a Macom para ver se é possível desviar a linha da estrada principal aqui para esta rua, que até é asfaltada, iria facilitar muito a vida das pessoas e não andariam de motorizada com todos os riscos que correm. A JMPLA, a Organização Juvenil do Partido MPLA, vai realizar em novembro o seu 9º Congresso. Está marcado para os dias 21, 22 e 23 de novembro. O Congresso vai promover importantes mudanças na sua estrutura de liderança, além de atualizar as diretrizes e regras que orientam o funcionamento interno da organização juvenil. Vamos a mais dados sobre este congresso com Francisco Soares, que acompanhou a conferência de imprensa de apresentação do Congresso. Soares, muito boa tarde. Viva Capitão, boa tarde a todos que nos acompanham esta hora. Pois bem, tudo está pronto para a organização e também realização do 9º Congresso Ordinário da JMPLA, que, segundo a organização, vai marcar com a participação de vários delegados a nível nacional e, segundo o primeiro secretário da JMPLA cessante, Crispiniano dos Santos, este evento vai ser marcado também com a eleição do próximo secretário nacional da JMPLA e também com ajustamento de alguns pontos dos estatutos da organização juvenil. Estas assembleias de balanço e renovação de mandatos assentaram os seus trabalhos nos seguintes objetivos: refletir sobre o impacto das políticas públicas na vida dos jovens, analisar, discutir e aprovar o relatório de atividades desenvolvidas pelos comitês provinciais no período 2019 a 2024, analisar, discutir e aprovar o plano de atividades para o mandato 2024-2029, eleger o Comitê Provincial, eleger o primeiro secretário provincial da JMPLA, eleger os candidatos a membros do Comitê Nacional da JMPLA, eleger os delegados ao 9º Congresso Ordinário da JMPLA, apresentar propostas e ajustamentos aos estatutos da JMPLA e ao plano programático da organização.
Eram as palavras do primeiro secretário nacional da JMPLA cessante, Crispiniano dos Santos, a propósito da organização também deste 9º Congresso Ordinário da JMPLA, que vai marcar, obviamente, com a eleição do novo primeiro secretário nacional da Organização Juvenil, e este congresso acontece de 21 a 23 de novembro de 2024. Portanto, esses são os tratos que podemos avançar a esta hora a partir da sede do MPLA. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares. A comissária da União Africana, a embaixadora Josefa Sako, foi homenageada no Reino do Marrocos pela Associação Boabat pelo seu compromisso excepcional com o desenvolvimento sustentável e a resiliência climática no continente. Josefa Sako mereceu ainda reconhecimento com o Prémio Lusofonia em Portugal. A diplomata africana foi homenageada no Dia Nacional da Mulher Marroquina. Ela enfatizou que este reconhecimento é uma etapa importante na sua carreira profissional e é um testemunho do trabalho incansável e altruísta que ela mesma dedicou à transformação da agricultura no continente. Durante a 10ª edição do Troféu Fezgate, que visa homenagear mulheres e homens excepcionais do reino cherifião, a Associação Boabet Fez premiou uma dúzia de personalidades pelas suas ações e cada uma na sua área. Segundo a presidente da organização, estas personalidades prestam homenagem a todos os marroquinos que lutam todos os dias por um reino forte e próspero. Vários prémios foram concedidos a personalidades de diferentes áreas de atividade, incluindo o Troféu Mulher do Ano, que foi para uma ex-ministra por empreendedorismo social, e o Troféu de Mídia, que foi para a jornalista Radija Sansar. Nas sessões de Arte e Culturas e Magistratura, os troféus também foram entregues, respectivamente, a um pintor artista e também à presidente da Câmara do Tribunal de Cassação. Josefa Sako recebeu também o Prémio da Lusofonia na 8ª edição dos Prémios Lusófonos na categoria do Ambiente. O evento teve lugar este fim de semana em Portugal. Reconhecimento à embaixadora angolana Josefa Sako a marcar o ponto final do Hoje Notícias, edição primeira da semana. Boa tarde, fique bem, daqui a pouco tem desporto na rede.